Alô, som. Tá gravando. Eu fico olhando. Eu já gravei um sozinho aqui, daí eu deixo tudo virado pra mim e eu vou controlando. E daqui você tem noção? O que você consegue? Que tem o visor do áudio, tudo. É melhor ficar escutando igual a Gabi tá escutando ali, mas... Não, pode deixar pra você. Já tá gravando. Já tá gravando. Então vamos lá. Quando você quiser, meu velho. Fechou. Então estamos aqui para mais uma entrevista. Hoje com essa pessoa... Não. Calma aí. Eu ia falar... Não, pior que... Linda! Linda! Pode Não. falar, mano. Esse take tem que gravar. Esse aí é... Ai, ai. Viu como... Eu tô muito emocionado que eu fui a última entrevista. Imagina. Pegou o mesmo nível. Então estamos aqui hoje para mais uma entrevista, hoje com uma pessoa muito especial para mim, o Jorge. Ele é proprietário da Harley. Ele vai explicar um pouquinho como funciona o negócio dele, explicar um pouco da história, que eu tenho certeza que é incrível. A história em si eu ainda não conheço, então eu também estou bem curioso. Mas o Jorge participou na minha vida num momento muito especial, que foi lá atrás, né, Jorge? Você fez um coach, né, comigo, com a Gabi, na empresa, ajudou a gente muito naquele... A gente estava praticamente no início, fazia só uns 2, 3 anos que eu estava na parte de produção publicitária e você contribuiu muito com a gente. E continuamos a nossa amizade, distante, porque cada um com seus negócios e tudo mais. Hoje a Harley, na minha visão, está numa proporção muito massa. Aqui em Cascavel é destaque nas hamburguerias que tem. E vamos mostrar para a galera um pouco, Jorge, como você faz o seu negócio continuar crescendo, de onde você veio. Tenho certeza que a Harley não é o seu primeiro negócio, se você já foi funcionário ou não. Vamos mostrar para a galera como que é empreender, não só aqui em Cascavel, mas no Brasil. Jorge, se apresenta rapidamente para a galera. Agradeço o seu convite, primeiramente. Muito especial poder estar aqui com vocês. Como você falou, nossa história já vem de longo prazo já, então assim, muito bom ver esse nosso crescimento juntos. Então poder hoje mostrar um pouco para esse pessoal. Muito bom a gente poder fazer isso. Fechou. Quantos anos você tem, Jorge? Cara, tô com 27 anos hoje. Meu Deus. Hoje eu vou me sentir um pouquinho velho, mas... Mas, Jorge, você conta um pouquinho pra galera de onde você vem, o que você estudou, se já trabalhou em algum lugar, a sua vontade de ter um próprio negócio, né? Ó, Gui, eu vim de São Miguel do Iguaçu, cidade próxima a Cascavel, onde a gente está. Desde que eu me conheço, eu acho que eu tenho esse espírito empreendedor. Acho que é uma coisa muito, muito da minha alma. Então, chegou uma altura do campeonato ali para meus 14 anos ali, que eu comecei a analisar lugares de fora. Eu vivia 14 anos dentro de São Miguel do Iguaçu, uma cidade pequena, onde é que não tinha muitas oportunidades. E quando eu comecei a explorar o universo de fora, que primeiramente foi Cascavel, eu olhava em revistinhas, cara, eu trabalhava no supermercado, e esse supermercado, numa revistinha que ele recebia, tinha a noite cascavelense, os bares cascavelenses, tudo que na minha realidade não tinha. Aquilo me encantava. Aquilo eu lembro que eu chegava domingo de manhã para trabalhar nesse mercado, esperando essa revistinha para olhar como que era essa night, como que era essa outra realidade. Aquilo foi um grande start, porque eu queria fazer da minha vida. Eu sabia que precisava fazer aquilo naquele momento, mas eu sabia que eu já queria ir para um lugar maior, gerar mais oportunidades, ver mais gente, explorar mais. Não imaginava que trabalharia com hamburgueria, que teria restaurantes nesse nicho. Não imaginava. Só que... Não era uma vontade. Não, foi acontecendo naturalmente. Quando eu fiz 17, até então eu trabalhei nesse supermercado, dos 14 aos 17. Quando eu fiz 17, eu fui cursar a faculdade. Então tinha duas opções. Sair de São Miguel do Iguaçu e ir para Foz do Iguaçu ou vir para Cascavel. Minha mãe queria que eu fosse para Foz do Iguaçu. Pelo fato de ser do lado, eu conseguiria morar com ela, ela conseguiria estar mais próxima também, e assim, seria mais seguro. Só que no meu espírito não rolava isso. Eu briguei com a mãe e falei, mãe, vamos para Cascavel, me ajuda, me apoia. E ela me apoiou em tudo isso aí. Consegui vir morar de favor numa prima nossa da família, ela me abriu esse espaço, consegui entrar dentro da cidade. Já cheguei aqui basicamente empregado, cursando já a faculdade, fiz arquitetura durante 3 anos. Tá? E nesse começo, um dia eu cheguei em Cascavel, no outro dia eu já comecei a trabalhar. Foi incrível. Como? Como foi isso? Isso menor de idade, né? 17 anos eu tinha, agindo, cara.
Primeiro eu lembro que eu cheguei em Cascavel, descarreguei minhas coisas, durante a tarde eu saí entregar currículo, no mesmo momento, imediatamente. Que massa. Então, no outro dia eu já fui chamado para começar no serviço. Que Foi, para mim, pô, eu nunca tive outros serviços. Fiquei dos 14 aos 17 em um lugar só, onde, assim, como era uma cidade pequena, não tinha muito crescimento. Então, quando eu encarei outra realidade com pessoas novas e vi o que era uma cidade maior, que eu trabalhei bem no centro, a empresa era Leve Calçados, Sim. bem do lado da catedral. Todo dia eu olhava aquele tumulto de gente na frente, todo dia eu olhava gente pra caramba andando, comprando, aquilo já entrou na minha veia, automaticamente. Eu já sabia que ia me tornar um ótimo vendedor, tanto que acabei nem ficando por muito tempo lá. Abriu uma franquia chamada Tênis Express na época, Sim. que era amigo dessa minha prima. Imediatamente ele viu que eu era bom no negócio, me chamou para fazer a inauguração e na sequência eu queria muito, muito, muito trabalhar no Shopping JL, que para mim com 17 anos ia ser uma outra realidade. Eu morava próximo, eu me encantava. Então assim, fui chamado para trabalhar na loja de tênis com 2 semanas inaugurando essa outra loja, que era o meu sonho. Então vamos dizer que dentro de 3 meses eu realizei o meu primeiro sonho, que era trabalhar dentro de uma loja que para mim era uma das melhores de tênis de Cascavel. Acabei ficando em torno de 2 anos e meio lá nessa loja, até conseguir montar os meus negócios. E você acredita que essa sua visão, a vontade, juntou que, vamos dizer assim, com as forças do universo para te trazer essas coisas? Com assim? toda certeza, com toda certeza. Eu acho que eu dormia e acordava pensando no que eu queria, eu sabia onde queria chegar. Sim. Claro, com 17 anos, você sabe onde você quer chegar. O problema é que você não sabe como. Mas daí fica a Deus, né, trazer essas coisas. Vai acontecendo e você vai ter que se jogando, se virando com o que acontece, com o que aparece, sabendo entrar em situações, abrindo as oportunidades, né? Oportunidades passam, vai de você aproveitar. Eu costumo dizer que todo mundo tem essas oportunidades, né? Mas às vezes a gente acaba ficando com medo, ou a gente mesmo não dá bola, né, para as coisas, não tem essa vontade de ter não só o seu próprio negócio, mas de evoluir, né? Tanto no trabalho. E o que acontece? Quando a gente está aberto, né, vem essas oportunidades. A gente tem a opção de querer ou não. E trazendo isso, como foi, tipo, ter a oportunidade de abrir o próprio negócio? Já foi a Harley? Já foi a Harley. Sim. Foi o meu primeiro negócio mesmo, foi a Harley. Por quê? Eu tinha uma experiência em trabalhar com lanche antes desse mercado. Sim. Quando eu cheguei em Cascavel, isso é muito legal. Quando eu comecei a vislumbrar a cidade, assim, falar, nossa, é tudo muito novo, eu passei, não sei se você lembra, na época tinha o busão. Tem até hoje na cidade, mas o busão era muito centralizado, em frente aos bancos ali na Avenida Brasil. Cara, eu olhava aquilo lá, eu ficava doido, eu falava, não pode vender tanto. Tava lotado, fazia-se lanches dentro do busão, servia pra galera de fora e dentro ainda tinha um pequeno espaço que podia. Eu nunca tinha visto aquilo lá na vida, pra mim era algo inusitado. E eu, curioso como era, cheguei um dia no dono, fui lá, eu sempre comia lá porque aquilo me encantava. Cidade pequena não tinha aqueles tipos de lanche, comecei a comer todos os tipos de lanches, né, pra mim era novo. E um dia perguntei pra ele, bem na cara de pau mesmo, falei, cara, quanto que você ganha numa noite aí, velho? Me conte isso aí, velho. Eu piazote, 17 anos. Aí ele falou, cara, eu vendo mais que R$5.000 por noite. Nossa. Quando eu escutei aquilo lá, entrou na minha veia. Eu falei, estou rico. Imediatamente estou rico, cara, porque eu preciso fazer um negócio desse. O cálculo era, sem noção de empreendedorismo, 5 vezes 5.000 vezes 30, tanto. Nossa. Tá bom, tô rico, é o que eu preciso fazer minha vida. Esse é o cálculo que muita gente, né, acaba fazendo, até mesmo seus próprios funcionários, às vezes, né, falam, nossa, mas a empresa está faturando tanto, né? E às vezes esse, para você, foi bom, né? Mas existem muitas dificuldades, né? Dificuldades, desafios para ter os próprios negócios. Eu, para ser sincero, não tenho nem noção de como é trabalhar com alimento, cara. Porque é uma coisa, assim, que existe uma logística, né? Claro, de você trabalhar com os alimentos. E isso te traz um desafio grande, por causa de perdas, né? Exatamente. Então, acredito que é um dos maiores desafios. Mas assim, Jorge, daí você abriu a Harley, né? E no início era como? Funcionários, tamanho? Cara, olha só, que maluco. Quando eu tranquei a faculdade de arquitetura... Ah, sim, você parou. Eu trabalhava nessa loja de tênis, na World Tênis que eu te falei. Então eu tinha um gerente nessa loja, que trabalhava comigo ao longo de todos esses anos. Juntamos-se, nós dois, como a gente sabia de um trabalho um do outro, que os dois eram bons,
todos esses anos de loja a gente já planejava negócios, né? Não tinha condições financeiras de fazer, mas planejava. Sabia o que queria fazer, sabia que não ia ficar só vendendo tênis pro resto da vida. Pequenas oportunidades que apareciam, a gente estudava, a gente via, tentava, não conseguia, mas sempre estava ali. Sim. Quando apareceu essa oportunidade, que era um restaurante durante o dia, eles me ofertaram a compra de metade desse restaurante para tocar durante a noite. Então a operação funcionava um restaurante durante o dia e uma hamburgueria durante a noite. Cara, fizemos os cálculos, temos condições? Não temos. Como a gente vai fazer? A gente vai pedir a conta e vai fazer um acerto. É o que a gente precisa fazer. Conseguir usar o nosso acerto para conseguir comprar uma parte desse restaurante para conseguir crescer o nosso negócio. Cara, coragem, peito. Que eu acho que é o primeiro passo para você poder entrar nos negócios. Muita gente planeja e esquece do principal. Que é fazer, né? Fazer, agir e executar. E depois você começa a resolver o problema. Sim. Porque o problema, você não sabe qual vai ser, você não tem a experiência, mas vai aparecer e você vai ter que se virar na prática e aprender da melhor forma. Né? E ele nunca acaba, né? Não Sempre vai aparecer. Até hoje, rapaz, quanto problema que aparece. Se fosse fácil, né? Todo mundo faria, exatamente. Mas foi basicamente isso. Quando a gente comprou essa parte aí, a gente trabalhou em torno de uns 3 meses até conseguir comprar os outros 50%. Porque para nós foi muito legal, a nossa força de vontade, a nossa energia, disposição, se jogamos com todo o peito lá. E o outro pessoal que trabalhava durante o dia não tinha essa disposição. Para eles era um hobby ter um negócio, era alguma coisa que eles arriscavam. Então, na hora que a gente pôde, vamos comprar outra parte? Vamos. Conseguimos montar só o nosso negócio, tanto de dia quanto de noite, né? Tudo nosso daí, né? Não só dividido, porque a divisão ali é muitos problemas, né? Tanto com os meus colaboradores, com o colaborador do outro, entendeu? Um mexe nas coisas dos outros e a gente não sabe. Então a gente enfrentou nesses 3 meses tanta coisa que foi um limite. Ou você sai ou a gente sai. Então, como nós progredimos no negócio e eles decaíram, nós acabamos ficando e acabamos crescendo o nosso negócio a partir disso. Que não era Harley, né? Era Primos, não sei se você lembra no começo. Se não era, a gente não se conhecia, mas era Primos. Ficou 1 ano como Primos. 3 meses a gente trabalhou junto, depois mais uns 7, 8 meses de planejamento para criar o nome Harley, que era o que a gente queria daí. Que massa. Então, esse nome já tinha na cabeça? Esse nome foi um estudo que eu fiz para fazer. Eu me baseei em algumas histórias que eu vi de nomes de restaurantes que eram ilhas. Exatamente. Então, assim, tinha vários restaurantes que se inspiravam no nome dessas ilhas. E aquilo me startou. Falou, cara, eu preciso de um nome que seja conhecido, mas numa pesquisa, um nome que não exista já, um nome que eu consiga fazer a patente da marca, que era o que eu precisava fazer naquele momento, criar um nome onde eu conseguisse patentear e manter esse nome para mim fazer o crescimento que eu queria. Achei Harlem em Nova York, vizinho de Brooklyn, vizinho de Manhattan, pesquisei todos esses nomes, é claro, a maioria já tinha, mas Harlem não tinha. E aqui a gente trouxe aquela cultura, estudei o que era o bairro Harlem, que era um bairro de afrocultura descendente negra, grafitada, sabe, muito descolado. Então a gente acabou implantando um pouco dessa cultura dentro da Harley. É um pouco a cara da Harley. Se você for lá hoje, você vai ver. É toda rabiscada as paredes, com grafite, um estilo cultural muito legal. E quem conhece Harley lá, que frequenta a nossa hamburgueria, sempre deixa claro. Que legal, que a gente se sente mesmo, a gente vê mesmo que é legal. Assim foi a história do nome, cara. E pegou e a galera adorou. Tanto nós quanto a galera, né? Um nome que generalizou aí. Eu acho massa. Porque eu vejo vocês também em eventos, né? E eventos, ele traz também uma visão maior, né? Nossa, mas legal. Você acredita que no início, né? Vamos puxar um pouco o assunto marketing ali, né? Você falou que em 3 meses vocês já tiveram resultados massa e que te deram forças, né? Para pegar e falar assim, é vocês ou nós? Mas ali no início, o que vocês faziam, tipo, de marketing? Vocês já tinham alguns conhecidos ou foi no boca a boca? Vou te falar. A maioria foi do boca a boca, porque essa época, foram quase 8 anos atrás, o Instagram era muito no comecinho. A gente não conseguia fazer um bom trabalho, a gente não tinha estrutura, não tinha uma boa câmera, não tinha um bom celular. O que a gente implantou no mercado, acho que foi o jeito que mais pegou, foi o hambúrguer artesanal, que na época tinha muitos poucos também em Cascavel, era uma minoria que trouxe, então assim, apresentando esse produto vinha público, vinha consumidor, porque era algo novo, só que pelo boca a boca, né? Então, assim, teve dias lá que, com toda certeza, juntamos as moedas no final do caixa, 10 centavos por 10 centavos, para conseguir pagar uma extra de colaborador. Então, dentro de um ano, eu e meu sócio, nessa época, trabalhamos pra caramba, a full estando lá dentro, tivemos que arrumar outro serviço por fora, ser empregado e ainda sair desse outro serviço e abrir o nosso negócio para poder operar. Contando centavinhos para poder reinvestir e crescer, e poder pagar o próprio salário dos colaboradores, cara.
Muito Isso difícil. é muito importante, né? Porque, voltando na historinha ali dos 5 mil por noite, né? Com certeza os 5 mil por noite ele não é limpo, né? Não. A gente precisa ter na mente a responsabilidade porque você lida com pessoas, né? Hoje a Harlem, ela tá num porte grande, né? Tá legal. Até a gente estava comentando a nova reforma que vocês fizeram, o restaurante não ganhou uma nova cara, porque a Harlem tem a cara dela, mas um espaço maior, né, que consiga ali dar um aconchego às pessoas no restaurante e tudo mais. Como funciona, como que eu posso falar? Como funciona a operação da Harlem hoje? De funcionários e tudo mais. Olha, hoje a nossa operação ela tem em torno de 45 colaboradores na hamburgueria, em torno de 15 na nossa pizzaria. Faz 6 meses que a gente abriu uma pizzaria, então vamos dizer que na nossa hold, no grupo, a gente tem 60 colaboradores que trabalham junto com a gente hoje para conseguir manter essa operação de pé. Então, são 60 pessoas que, não vou falar que são dependentes da Harlem, mas elas têm o ganha-pão delas ali, né? E isso eu acredito que é uma responsabilidade grande, né? Não pode ser uma brincadeira. É bastante. Tanto que o exemplo da pandemia, para a gente, foi o mais difícil de encarar, Sim. a situação mais complexa, onde da noite para o dia, nessa altura que teve a pandemia, a gente tinha em torno de uns 30 e poucos colaboradores ali. Sim. Da noite para o dia teve que ficar com 12, assim, sabe? Sim. Eu lembro que teve gente que se ajoelhou, Jorge, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso comprar leite para a criançada, eu necessito disso, eu só tenho isso. E eu tinha que bater a cabeça, falar, cara, você vem 2 vezes na semana, você vai vir mais 2, para conseguir ajudar todo mundo e não dispensar. Porque realmente eram dependentes daquilo e precisava. Sim. E a gente, como empreendedor, cara, olhando aquilo lá, cortava o coração, mas era a opção que a gente tinha. Sim. A gente não escolhia, né? Porque A pandemia... não tem nem como se enganar e falar assim, não, vai dar conta. Foi uma situação atípica, né? Não teria o que fazer. Falar, olha, a gente não tem como trazer público aqui, vamos bater no delivery, Exato. Mas a gente não sabe como vai ser, né? E eu acho que isso aí vai a persistência, né? Muitos desistem nessa parte, Claro. que faz parte do empreendedorismo, né? O encarar a realidade. Isso. Porque toda ela é difícil. Com A certeza. realidade, ela não começa difícil e ela vai se tornando cada vez mais fácil. Não. Na minha realidade, pelo menos, ela começa difícil, porque a gente não tem nada. Mas aonde a gente quer chegar, onde a gente almeja, que é muito grande, vai ter que se tornar muito mais difícil, vai ter que se tornar muito mais trabalhoso. Então, assim, você tem que estar preparado na tua consciência que, sim, você vai sofrer, você vai estar embaixo, você vai estar em cima, vai estar embaixo, vai estar em cima. Sim. Mas quando você estiver embaixo, você tem que encarar no peito, cara. Na quebra da pandemia, quando passou a pandemia, eu assumi uma dívida aí de mais de R$1 milhão nas costas. E assim, era a época de desistir. Era a época de abandonar. Falar, cara, como que eu vou pagar isso? Eu já não tenho, eu preciso crescer no meu negócio ainda. E como que eu vou pagar uma conta que se criou? Que, claro, dentro da pandemia, dentro de empresas que fecharam, nesse tempo de pandemia tinha um restaurante havaiano de poke e de sushi. Tivemos que fechar a operação com 15 colaboradores também. Pandemia não deixou, ou fecha ou uma empresa paga a conta da outra. Então acaba fechando para não ter transtorno e acaba ou deixando essa dívida de lado. Aí você estoura o nome, você encara situações mais difíceis na tua vida, ou você encara tudo no peito e fala, cara, eu vou resolver isso na vida, vou dar a volta por cima. É o que a gente deseja, né? Não, e foi onde eu encarei, cara. Foi a quebra de sociedade, o fechamento dessa empresa, né, e a pandemia. Tudo no mesmo período, vamos dizer, de 3 meses, assim. Eu ia te pedir sobre desafios e tudo mais de empreender, né? Então, você acredita que esse foi um dos seus maiores desafios? Esse, com certeza, foi superar isso. É porque quando eu sentei, consegui colocar a cabeça no lugar, o que eu vou fazer? Eu pensei em desistir. Com toda certeza, eu falei, cara, eu não vou dar conta. Que não vai passar nessa cabeça? Não dá conta, porque você está endividado, você não tem movimento, recorrente à pandemia, não vem gente para comprar. E a gente se matando para fazer acontecer de todas as formas possíveis, abrindo um almoço, fazendo marmita, a gente fez kit burger em todas as cidades, a gente fez um tipo de trabalho assim totalmente novo, que pegou tanto nós como reinventando, pegou a gente desprevenido, tinha que fazer alguma coisa, tem que dar resultado. Fizemos coisas que não deu resultado também, mas assim, mantivemos as que deu e não desistimos. Fomos até o final aí, graças a Deus deu tudo certo, tá? Vamos dizer que 2022 foi o ano da quebra, né, da pandemia ali. Ainda teve uns momentos ali que deu um susto, que parecia que ia fechar tudo, mas eu acredito, a gente estava conversando antes também, de acreditar, né? Acreditar tanto na cidade que você opera, quanto nos negócios e tudo mais. Nesse ponto, assim, para você, empreender, o que é empreender, né?
para você, assim? Empreender, a primeira coisa é agir. Sim. Empreender é conseguir, o que eu falei antes, segurar a ponta no que precisa. Porque todo mundo que nunca empreendeu ou que aprecia empreendedores só vê o resultado positivo, só vê os frutos colhidos, só vê a parte fácil. Ninguém vê o que está por trás do iceberg. Ninguém vê o que está por trás do iceberg, né? A parte de baixo ali do mar. Então, que é onde você aguenta, persiste, aguenta, persiste, e daí entra em situações que tem que inovar, se destacar. É o que precisa ser feito em empreendedorismo. Aguentar a pressão, vamos dizer, porque o empreendedor é duro ser empreendedor. É fácil ser? Não é fácil ter. Você tem problema todos os dias na sua vida. Você tem que tomar decisões todos os dias na sua vida. Suas decisões são o que vai fazer crescer o teu negócio. Se você tomar decisões erradas sem estudar, perdeu. E vou te dizer, sozinho é muito difícil. Então, eu dou dicas. Uma boa dica, ache bons parceiros para crescer. Ache bons parceiros. Quando eu desfiz essa sociedade no meio da pandemia, a gente não deu certo mais o trabalho juntos, imediatamente eu tive que ter pessoas do meu lado que me ajudassem a manter os meus negócios. Já estava ferrado, mas perdeu o que estava ferrado e ia ferrar mais ainda. Trouxe meu irmão trabalhar comigo, que me ajudou a vida inteira, que hoje ele é meu sócio. Trouxe o Lucas Befa também, que hoje é meu sócio na hamburgueria também. Entrou trabalhando comigo na simplicidade, se não me engano, 6, 7 meses, ganhando $1.000 por mês, mostrando que queria estar junto, que queria encarar junto comigo. E, cara, hoje, nossa operação, nós três que somos a diretoria ali, é impecável. É impecável porque se você for fazer tudo sozinho, você não dá conta. Então, quando você direciona setores na sua empresa, cada um cuida perfeitamente do seu setor, aí você começa a medir os resultados, ver o que vai acontecer, planejar juntos e agir juntos. Na solidão, sozinho, você fazendo, os teus problemas podem te enganar, podem entrar dentro da tua cabeça e você se afundar neles. Você não conseguir sair, você só vê o problema. Você tem que enxergar em cima do problema. Você tem que enxergar em cima do iceberg, onde eu posso ir. Por mais que eu esteja com o nariz embaixo d'água, eu preciso respirar, eu preciso conseguir enxergar para onde eu vou. Quando você toma decisões e planeja para onde você vai, cria metas, toma decisões que é o que você almejou já, o resultado está vindo. Você está correndo atrás daquilo. Você não vai... Pode demorar tempo? Pode demorar. Mas muitas vezes... tem exemplo, né? Eu sigo o exemplo, por exemplo, de Jesus, né? Jesus, ele não guardou os ensinamentos que ele tinha só para ele. E pelo contrário, ele foi criando a sua frota, né, de pessoas capacitadas. Nem todos eram totalmente capacitados, foram se capacitando ao longo do tempo. Mas é que eu acredito justamente nisso também. Existe até um certo ponto que você consegue fazer tudo sozinho. A exemplo meu, por exemplo, quando a Gabi começou a entrar um pouco na empresa, começou a me ajudar, começou a abrir meus olhos, falou, olha, você tem um potencial que você não está vendo. Eu acho que essas coisas te abrem tanto portas, mas a mente, sabe? Porque, igual você falou antes, às vezes você está bitolado, você está cheio de coisa para fazer e não abre aquela portinha para você entender o que está faltando. E uma outra pessoa que esteja engajada no mesmo nível que você, ela vai te trazer isso, né? Para isso precisa existir uma confiança. Agora, você sozinho, cara, é muito difícil. Só sendo trader, né? Sendo trader ali, você faz... Mesmo que você seja sozinho, você vai ter que contar com o apoio de outros, como a gente se conheceu na época. Naquela época da minha vida, o que eu tive que fazer? Eu tinha 20 anos nessa época. Era um menino, 21 anos por ali. Eu precisava aprender a mexer com gente. Não é só abrir um negócio. Como liderar? Você imagina eu com 20 anos, 21 anos, liderando pessoas com 30, com 40, com 50. Eram experiências completamente diferentes, vivências. Eu era muito novo, não tinha vivido o suficiente, não tinha experiência. Encarava pessoas mais velhas, com costumes velhos, com jeitos velhos. Então foi onde, cara, ou eu me preparo para isso, ou eu vou sofrer. Fiz coach, PNL, hipnose, todos os treinamentos para autodesenvolvimento, para mim poder, claro, performar melhor com os meus colaboradores, que era o que eu precisava. Primeiro se desenvolver, né, para conseguir desenvolver outras pessoas. Gerar uma autoridade com 20 anos era muito difícil, porque você quer viver a vida junto. O que é viver a vida?
Na época, baladinha, noite, conciliar com o serviço, conciliar com sono, conciliar com qualidade de vida. Não tem como, cara, é impossível. Impossível, Exatamente. Nesse kit aí é impossível, né? Mas- E a gente acaba abdicando de algumas coisas, né? Exato. Mas hoje você se sente realizado com tudo isso que aconteceu, Cara, com o que acontece ainda hoje. Muito, muito. Muito demais. Eu só tenho a agradecer toda a minha trajetória, todas as pessoas que se envolveram e me ajudaram de alguma forma, sabe? As pessoas que estão comigo desde o começo, que estão comigo até hoje, vendo e crescendo junto. Eu me realizo e espero que elas se realizem junto comigo também, porque eu nunca fui egoísta de querer sozinho. O mesmo que eu quero que elas queiram crescer tanto quanto, ou que queiram crescer até mais do que eu. Porque é isso que a gente precisa. Pessoas motivadas do lado, pessoas que trabalhem como sejam donos da empresa. Visualizem a empresa como donos. E se for bom, se mostrar resultado, se torna dono da empresa. Porque os negócios não param, né? Não E param. a gente vai precisar de pessoas assim lá na frente. Exatamente. E é isso que eu quero com essas entrevistas que eu estou fazendo. A gente conversou sobre muitos desafios e tudo mais ali. Às vezes dá até um baque, né, no pessoal e tal. Fala, nossa, realmente, tipo assim, é muito difícil, tal, não vou fazer isso. Mas não é esse o intuito, né? É realmente transparecer uma coisa, porque hoje existe muitas fórmulas, né? Regras e tudo mais. Não, segue esse passo a passo que vai dar certo. Mas, cara, na minha visão, não existe um passo a passo, porque existem os estudos, mas a prática, ela vai te trazer desafios, oportunidades que você vai ter que saber o que fazer. Agora, se você não estar preparado, você precisa se capacitar e precisa ter a coragem de se capacitar. Porque se você for seguindo também só o que você acha, né, ficar aquele cara durão e tal, uma hora ou outra o mercado vai acabar te engolindo, né? Porque a gente precisa se reinventar. A gente precisa estar modernizando nossos negócios, né? Hoje a tecnologia, em questão de 10, 12 anos, a tecnologia aumentou muito. Imagine você falar, não, eu não vou entrar em delivery, para que fazer delivery? Eu só vou trazer as pessoas aqui. Exatamente. O meu espaço é lindo, bonito. Mas imagine o tanto de negócios que você não estaria fazendo, né? Vendendo, né? O seu produto. E o que acontece agora? Vamos entrar na parte de marketing, né? Eu sou um admirador teu. Eu estou há pouco tempo me libertando de crenças e paradigmas que me deixavam muito travado, porque eu sempre olhava muito o externo e deixava de ver eu mesmo. E eu sempre olhei, né, teus stories e tudo mais. Já faz pelo menos uns 2, 3 anos que eu vejo você se comunicando com uma galera que também tem negócios de, vou falar lanches, né? Hamburguerias ou restaurantes e tudo mais. E eu vejo a sua comunicação muito massa, tanto com essas pessoas, quanto o seu público final, que é a pessoa que quer a Harley. Eu brinco com a Gabi que a gente só não come mais porque a gente tá numa fase aí que não dá pra comer todo final de semana, Mas, porque eu sou suspeito, cara, porque é muito bom mesmo o lanche de vocês. Mas assim, Jorge, como unir, cara, esse marketing assim, né? Hoje você utiliza redes sociais e tudo mais, mas o que mais você faz? Como você tomou coragem, né, de botar a tua cara mesmo à frente do negócio, mostrar como funciona e trazer clientes, né? Cara, muito show. Primeiro quero agradecer o que você me disse, já me emociona mais ainda e me dá mais vontade de fazer melhor ainda, né? Porque tá mostrando que o resultado tá bom. Cara, eu lembro que quando eu comecei, quantos vídeos eu gravei e não postei? Só salvei. Inúmeros. Tenho salvo até hoje, cara. Tenho salvo até hoje, cara. Carinhas assim, dentro da cozinha, tentando falar e pensando, pô, as pessoas vão me julgar. Bah, será que eu falo isso? É uma marca que tem ali, eu não vou me expressar desse jeito. E o marketing é a maior comunicação e o maior jeito de se despertar desejo nas coisas e nas pessoas. Isso é marketing. É como você vai despertar esse desejo, achar isso. Então eu tive que vagarosamente postando, treinando e postando. Não gostava do vídeo, eu postava igual. Se eu gostava, eu postava. Se eu não gostava, eu tinha que postar. Entendeu? E junto com isso, mostrando, por exemplo, no meu estilo de negócio, você come com os olhos. Então, assim, uma das coisas principais, é uma dica para quem tem restaurante e tal, invista no marketing, no desejo nas pessoas, em mostrar o teu produto real, porque a fome você visualiza ela, depois você degusta ela. E se tiver uma imagem
agressiva, uma imagem de desejo. A pessoa já imagina comendo aquilo lá. Você imagina ela comendo de verdade. Ela se torna fã daquilo lá, se for bom, se tiver tudo realmente conforme é. Porque hoje tem marketing também que é enganação, né? Não dá para se basear em, vamos fazer um marketing. Eu vendo um tipo de lanche, mas eu faço um marketing mostrando o outro para captar cliente. Quando o meu cliente chegar para comer o meu produto real, ele vai se sentir enganado, ele vai ver que é um péssimo marketing, porque está vendendo o que não é a realidade. Sim. Então a primeira parte é essa transparência, mostrar a pura realidade de despertar. Outra coisa que foi muito interessante, que captou muito público fiel hoje, que é nosso fã também, é a parte de dentro da cozinha. O que a galera não mostra, o a mais. Eu mostrar o hambúrguer pronto é muito fácil. Agora eu mostrar produzindo, a luvinha, temperando, armazenando, fazendo a cebola caramelizada, o cheddar, mostrando os hambúrgueres grelhando na churrasqueira, o fogo, a limpeza, a organização, o teu colaborador bem arrumadinho, já sobe para um outro nível, onde é que as pessoas começam a acompanhar, elas querem ver. Hoje eu gosto de trabalhar muito no meu estilo de marketing, com vídeos engraçados e memes com os meus próprios garçons lá, com o pessoal da cozinha. Eu chego lá, o que nós vamos gravar hoje, chefe? O que nós vamos fazer hoje? Eles já automaticamente se sentem emoção e disposição para estar me mandando ideia, para estar me mandando videozinho, para estar querendo fazer mídia lá dentro. E isso foi implantado, porque no começo todo mundo tem vergonha, cara. Se tu chega para gravar em alguém, a pessoa, não, deixa eu me preparar, não. Cara, tem que ser natural. Mostrar a transparência, a realidade. Ao espelho, né? Porque com certeza eles viam você fazendo isso, né? Se você não fizesse, só mandasse eles fazer, talvez, tipo, ficaria uma barreira maior se você não fizesse. Não ensinasse como é feito, né? Não metesse a cara. A liderança, ela é tudo isso, né? Era você mostrar como é que se faz, você ensinar e as pessoas gostarem, as pessoas se admirarem, as pessoas seguirem aquilo que você está fazendo de uma forma positiva, cara. Isso é massa. Muito show, cara. Porque o marketing, ele tem muitas vertentes, né? Hoje ainda, tipo assim, existem inúmeros canais. E que ainda mais no seu negócio não tem como ignorá-los, né? Por exemplo, que seja até mídias offline, né? Tipo, não tem como. Esses eventos que eu falei antes que vocês fazem, não adianta você pegar e falar assim, não, eu vou fazer só o Instagram aqui, tá dando resultado e tudo mais. Uma hora você vai deixar de pegar lá um casal um pouco mais velho, que às vezes nem tem Instagram. Exatamente. Né? Pô, às vezes esses eventos que vocês fazem, pessoas que talvez ainda não conheçam, mas possam experimentar, né? Despertar esse desejo, né, nas pessoas. É igual você falou, eu já trabalhei com, pelo menos, já fiz na minha carreira aí de 12, 14 anos de fotógrafo, pelo menos umas 5, 6 campanhas de alimento. E quando existe uma produção muito grande, é lógico que a gente quer deixar o alimento muito mais bem apresentado. Só que isso não vai ter como ser feito diariamente. Então, se você acaba fazendo uma campanha, ela vai dar certo. Agora, esse dia a dia, mostrando a realidade mesmo, isso que você comentou da cozinha, eu, como cliente, acho uma coisa muito importante. Porque essa é uma das maiores dúvidas quando você vai num restaurante. A portinha fica fechada lá. Exato. Você não sabe como é dentro da cozinha, você não sabe o que está vindo até você, né? Exatamente. E você ter esse insight de mostrar isso, foi mais uma coisa que significa que você é bom mesmo, né? Porque tipo, isso com certeza veio na tua cabeça, você decidiu fazer. E esse fazer é que começa a acontecer as coisas, né? A gente, às vezes no início fala, mas vamos copiar. Tudo bem, sempre vai acontecer isso em todos os negócios, né? Mas essa trajetória que você criou, que você tem, ela é inexplicável, né? A pessoa que vai começar um negócio hoje se espelhando em você, ela vai ter que passar por todo esse processo. E só esse processo que vai fazer ela ter as experiências que ela precisa para continuar ou desistir. Exatamente. Igual teve pessoas no seu processo que desistiu. Faz parte. O massa é que você não desistiu. Você acredita no negócio. E eu tenho certeza que a Harley não vai parar só em Cascavel, né? Não vai, né? Não vai. Tem um mundo ainda pra gente conquistar. A gente não sabe para onde vai parar, mas que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho bem feito, bem planejado e medindo os resultados conforme forem acontecendo para acertar esses resultados sempre. A gente vai até o limite. Uma coisa que a gente estava falando, né? Você ter essas experiências antes de querer expandir o negócio, né? Hoje é muito fácil você falar em franquia e tal, mas o quanto de experiência você tem, né? Porque muitas abrem e fecham, né? São coisas, vamos dizer, inexplicáveis, porque a gente não sabe o que acontece dentro do negócio de cada um. Mas essa questão de você querer, né, ter as experiências antes, eu acho que solidifica muito, né?
você ter mais negócios depois. Tá, mas você vê na prática, né? Você participa da prática, você vê a dificuldade. Eu mesmo, eu ainda assim, minha personalidade, neste momento, tá bem tranquila, tá bem calma e bem organizada. Mas eu já tive momentos, com 2 anos, quando a Harley começou a dar certo, era simples, não era planejada do jeito que eu queria, era do jeito que dava para ser feito, mas se me deixassem, eu já faria uma franquia daquele jeito. Uhum. Correria riscos altos, sofreria mais, talvez teria dificuldades muito piores, né? Pensando que eu fizesse isso nos 2 primeiros anos e veio a pandemia, vai saber o que eu passaria. 15, 20 Harley para resolver o que você resolveu. Então, eu penso que às vezes as coisas acontecem como devem acontecer. Não dá para colocar o pé pelas mãos. As pessoas, muitas me seguram mesmo. Fala, Jorge, não dá. O próprio exemplo é meu irmão caçula, está trabalhando comigo agora, é meu sócio. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Uhum. A gente tem atritos de irmão, coisas normais, claro. Agora personalidades para se controlar, que é o difícil. Se eu não tenho uma pessoa igual ele que segura a minha onda, talvez tudo que eu construa e na emoção faça coisas novas e talvez eu quebre muita cara. Talvez se eu planejar um pouquinho e perder 2 mesinhos a mais, que não é muito planejando, o meu resultado seja certeiro, seja objetivo, seja com o pé no chão. Né? Se você faz as coisas na loucura, às vezes os riscos são altos de você perder tudo que você tem. Só que aí entra uma outra lógica. O risco, quanto mais alto ele é, com certeza o ganho pode ser muito alto acompanhando o seu risco. Né? Tem que correr o risco para empreender. Você vai correr risco. Não estou falando para não correr. Sim. Deve correr se você corre todo dia empreendendo. Mas se você conseguir calcular estrategicamente os riscos, a tua segurança de corrê-los vai ser muito menor. Muito maior. Muito menor. Dá nada, viu? E é o seguinte... O que acontece na cabeça do Jorge para te dar forças, cara, para fazer tudo isso? Pessoas, cara. Pessoas. Eu posso ter total clareza e certeza que as pessoas me inspiram. Eu olho para elas, eu olho elas correndo atrás da vida delas, eu olho elas se dedicando, eu vejo elas construindo a sua própria vida. Eu me encanto, cara. Me dá força para minha, né? É porque você tem que ser apegado a alguma coisa como Deus. Você tem que estar apegado a uma linha para você ter segurança, ter a tua fé interna, porque senão você fica sozinho. Mas além disso, observar a pessoa. Se você se torna independente e não tem nada que te alimente, é muito difícil. É como você ter filhos, né? Eu não tive filhos, mas eu acho que vocês são um exemplo disso. Então, vocês são uma pessoa sem ter filhos. Quando você cria dependências de vocês, igual hoje no grupo a gente tem 60 colaboradores, quando você cria pessoas que dependem e você vê elas evoluindo, e você vê que elas têm uma vida e que elas querem progredir, a sua inspiração própria com certeza fica muito maior. E às vezes você deixa até de fazer coisas por essas pessoas para conseguir manter todas muito bem, todas bem confortáveis diante de você, vamos dizer, né? Não tem como não deixar o negócio em primeiro lugar. Né? Isso não significa que você não está nem aí para as pessoas. Se teu negócio for por água abaixo, essas 60 pessoas também vão. Vamos junto. Mas esse detalhe é muito massa, cara. E com certeza, tipo, para mim, foi um dos insights mais massa, assim, que com certeza vai estar no livro. E pra gente finalizar mais, sim, Jorge, dá uma dica pra galera e tal, fala, cara, se você tem vontade, né, de empreender ou até mesmo evoluir pessoalmente e tal, sabe? Falar do Jorge para as pessoas que estão assistindo a gente. O primeiro passo, planeje na sua vida. Planeje. Porque hoje em dia, o risco de você errar é muito grande. E nós temos ferramentas muito boas para você errar o menos possível. Você tem internet para você pesquisar tudo sobre qualquer área, sobre qualquer setor. Você consegue sair muito na frente. Segunda coisa, haja. Tempo ruim ou tempo bom, haja. Vai consertando o que acontece. Você tem que tomar uma decisão, agir como você nunca viveu. Pode ser que na sua prática aconteça coisas diferentes da prática do outro. Sim. Realidades diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. Então, vá para a ação e vá para a realidade. Encare, como eu falei no começo, tome pancada, tome pancada, tome pancada. Mas aprenda com as pancadas. Sim. Porque se você ficar tomando só pancadas grossas, você não aguenta, você desiste. Então você tem que aprender com elas que você toma. E, mais importante de tudo, persista. Quando a onda estiver lá embaixo, visualize que sua onda está lá embaixo. Sim. Que você vai sair daquilo lá. Sim. Porque se você não conseguir visualizar que você pode sair pelo topo e se entregar para o teu problema, pela tua dívida, pela tua insatisfação com o negócio, aí você já é um perdedor.
Porque só daí vê o você negativo. pode fechar as portas e não almeje mais nada. Só mantenha o que você tem para não perder. E quem almeja, aguenta. Quem quer crescer, bota o peito, põe a coragem. Eu acho que não tem como não acontecer as coisas com vontade, disposição e estudo, cara. Não tem. Eu vou juntar um pouquinho tudo isso que você falou, que eu também achei muito massa, com o que você falou antes, que é acreditar nas pessoas, né, cara? Hoje, num mundo que a gente vê muita coisa ruim, eu escolho não ver, realmente escolho não ver, porque você acaba sendo influenciado, né? Eu trabalho com marketing, então se você decide ver um lado, você só vê aquele lado. E acreditar nas pessoas. Todas as pessoas têm um cara que buzinou pra você no trânsito, estressado ali e tal, ele tem um significado por estar daquele jeito. Se você entrar na onda dele, vocês vão descer do carro e vão se tacar na porrada. Exatamente. Então, talvez a gente sempre dar um passo atrás, né? Tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Esses dias eu escutei uma coisa massa, que o cara falou assim, eu tava num Uber e o Uber tava dirigindo ali um senhor já, 70, 80 anos, não pedi a idade dele, mas veio e ele, sem querer, fechou o motoqueiro. E o motoqueiro já puxou por outro lado e veio na janela dele e começou a xingar ele e tal. Ele abaixou o vidro e falou assim, o que você tá procurando que você vai fazer acontecer alguma coisa que você não vai ver hoje mais com as pessoas que você ama? Diz que o motoqueiro, tipo, olhou pro cara assim e tipo, pô, é verdade. Se acontecer uma merda aqui, se o cara me sacar uma arma e dar uns tiros aqui, eu vou cair, eu não vou chegar em casa mais. Então é lógico, existe um estresse ocasionado pela nossa correria, por muita informação. Hoje em dia nós temos muita informação. E se utilizar, igual você falou, pro nosso crescimento, você não tem como entrar nessa onda. E eu acredito que tudo passa, né? A gente tem inúmeras histórias. A nossa história do ser humano já não é tão legal, né? A gente vem de muita crueldade no passado, mas essas coisas vêm mudando. E para mim é acreditar nas pessoas, cara. É isso que eu acho que me dá forças para esse projeto. Eu não tô ganhando nada com isso, não te cobrei para vir aqui, pelo contrário, eu quero trazer pessoas que eu admiro. E como eu te falei antes, não é estar aqui e tudo mais, eu admiro mesmo, agradeço pelo começo, pelo que você fez comigo e com a Gabi. E admiro o que você faz na internet, acho a Harley um sucesso. E queria te agradecer, cara, meu Deus, por ter vindo aqui. Eu confesso que tô um pouco mais tranquilo, né, já é o 4º episódio. Por falar nisso, essa semana vai o da Gabi, que eu fiz o 3º episódio. E não vou parar, né? É igual eu falei já no início, não sei quantas entrevistas vou fazer para escrever o livro. Não sei se vou parar esse projeto depois de escrever o livro, porque isso me enche de energia, sabe? E tenho meus negócios também, preciso sempre estar reinventando. E isso está me ajudando muito. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Tá louco, eu que agradeço. Poder participar, colaborar com você, com o público que vai assistir. Cara, espetacular. Parabéns para você pelo seu trabalho. Acho que deve ser feito isso mesmo. Acho que você planejando, você vai conquistar tudo que almeja e é o passo que você tem que dar. Ah, não estou ganhando nada, mas estou fazendo. Exatamente. Por muito tempo você não vai ganhar nada. Eu passei pelo menos uns 2 anos sendo empresário, empreendedor, sem ganhar nada. Tendo que trabalhar em outro serviço, sendo empregado para poder viver minha vida, para conseguir crescer os negócios. E se precisar, até hoje faço. A gente vai se encarar e vai fazer, e é isso aí, cara. Parabéns. Obrigado você aí pela parceria, sempre. A Gabi também pela parceria. E vamos para cima, cara. Não vamos parar nunca. Até a próxima, pessoal. Valeu.